Oi, o Miscelânea está no ar. No programa de hoje falaremos sobre uma novidade aqui da Univap, que é o lançamento do curso de graduação em Estética. E teremos também uma entrevista esclarecedora sobre regras e limites com crianças. Fiquem com a gente, o Miscelânea está só começando. Hoje em dia, tutoriais de maquiagem fazem sucesso na internet. Mas você sabia que no passado a prática de se maquiar era proibida? A lei grega do século II proibia que as mulheres se escondessem sua verdadeira aparência com maquiagem antes do casamento. A legislação draconiana adotada pelo Parlamento Britânico em 1770 permitia a anulação do casamento se a noiva estivesse de maquiagem, dentadura ou cabelo falso. Nos anos seguintes, no entanto, a maquiagem pesada tomou conta da Inglaterra e da França, até que a febre passou após a Revolução Francesa e só admitia que pessoas mais velhas ou artistas de teatro usassem. Em 1880, a maquiagem reconquistou as mulheres, criando então uma indústria de cosméticos. Indústria de cosméticos, simples assim. Ale, que bom que isso daí ficou lá no passado, porque aqui o mercado de beleza e estética, ele segue em constante evolução. O que nem todos sabem é que existe um curso de graduação em estética. E sobre isso vamos falar agora com a professora Juliana Ferreira, que é coordenadora desse novo curso aqui da Univap. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Professora, então explica pra gente qual que é a proposta desse curso. Bom, esse curso, ele é o primeiro curso na região do Vale do Paraíba, na modalidade de graduação de bacharelado, e a nossa proposta é formar profissionais que estejam aptos a atuar no mercado de estética, seja em clínicas, em salões, em hospitais, que tenham a capacidade de montar o seu próprio negócio ou ser gestor, né, de uma clínica, de um salão, e um grande diferencial do nosso curso é que ele possa atuar dentro da pesquisa científica. Quais são as disciplinas do curso? Nós temos disciplinas que são disciplinas voltadas muito para a estética, então nós temos disciplinas como visagismo, colorimetria, estética facial, estética corporal. Nós temos disciplinas que são voltadas à saúde pública, porque hoje a estética ela está incorporada dentro do SUS, principalmente para essas cirurgias reparadoras, e nós temos também a parte de biogerontologia, que é onde a gente vai atuar com a estética voltada para o idoso. E, além disso, a parte do diferencial, que isso diferencia do curso do tecnólogo, que é a criolipólise e as terapias à base de luz, que são as conhecidas fototerapias, que o bacharel em estética ele pode atuar. Então, essas duas terapias não podem ser aplicadas pelo tecnólogo, não. Ele não pode nem a criolipólise nem as fototerapias, apenas os bacharéis. Para as pessoas ficarem atentas, né, sim, professora, na hora de contratar esse serviço. Com certeza. E quais são as possibilidades de atuação, então, do profissional graduado em estética? Hoje, o profissional de estética ele é multidisciplinar. Então, hoje ele pode estar atuando dentro de uma clínica, trabalhando realmente voltado para a área de beleza, como ele pode atuar dentro de um hospital, mais voltado para a saúde, para o bem-estar. Ele pode atuar dentro de salão, para aqueles que gostam de trabalhar com o visagismo, com a parte de colorimetria, terapias capilares, como ele pode atuar na parte de pesquisa. Aqui nós temos dentro da nossa universidade o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, onde nós já temos docentes trabalhando com pesquisa, né? Então estuda a perfusão de medicações, de cremes, através da pele, a parte de estudo de protetor solar. Então também é uma parte que o esteticista hoje pode estar atuando e que é uma área desconhecida. Você disse que tem, então, já uma parte de pesquisa aqui dentro, sim, né? Sim. Os alunos vão ter acesso? Com certeza. Inclusive, há disciplinas como metodologia científica, como uma parte de projetos. O aluno, no final, além de ele ter que executar os estágios obrigatórios, eles ainda terão que apresentar o TCC. E aí vai ficar a escolha deles, a área que eles quiserem atuar. Mas o Instituto de Pesquisa estará de portas abertas para esses alunos. Professora, qual que é a duração desse curso? O curso tem duração de 3 anos e meio, ou seja, 7 semestres, sendo o último semestre somente estágio e a elaboração do TCC. E como que vocês estão estruturando a parte prática do curso, laboratórios?
A maioria dos laboratórios, a nossa universidade já tem uma infraestrutura, né? E nós vamos ter um laboratório somente dedicado a essa parte de estética. Nós vamos ter muitas aulas práticas, onde nós teremos muitos workshops, muitas oficinas. Nós temos uma sala, onde existe uma sala para ser executada a parte prática e ao lado uma sala com vídeo, então a gente vai poder assistir toda a parte dos alunos assistirem ao vivo toda a terapia que está sendo realizada, todo o tratamento que estiver sendo realizado. Então, nós já estamos estabelecendo parcerias com empresas, tanto de cosmético quanto na parte de equipamento, para que a gente possa oferecer ao nosso aluno um curso de muita qualidade. Além desse campo de pesquisa e todos os outros que você citou, qual é o diferencial da Univap no curso de estética? O diferencial da Univap é que nós temos, na verdade, um corpo docente formado por mestres e doutores. Nós temos, é uma universidade que é referência aqui no Vale do Paraíba, né? É o primeiro em bacharelado. E, além de tudo, eu acho que o nosso grande diferencial mesmo é a possibilidade de pesquisa, né? Eu acho que nenhuma outra universidade vai ter uma infraestrutura como a nossa. O Instituto de Pesquisa já tem uma parceria com o Boticário, com a Johnson, com a Natura, onde exatamente são pesquisas voltadas para a área de estética. Agora, professora, falando um pouco sobre oportunidade, né? Porque é um momento que as pessoas estão muito em busca de oportunidade, sem dúvida, em qualquer profissão, você precisa gostar muito para fazer. Mas é uma área em constante evolução, é uma área muito promissora, né? As pessoas podem investir nela. É uma área promissora porque o Brasil é hoje o terceiro mercado global em estética. Ela só perde para a China e para os Estados Unidos, né? Mesmo com a crise, houve uma retração nessa área, mas foi uma retração muito baixa comparada aos outros setores. Então, ainda hoje, há dados, inclusive do Sebrae, onde ele mostra que para se investir hoje em setor, em mercado, o da estética é ainda o mais garantido, o melhor mercado a ser investido. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade e quem quiser maiores informações, eu convido a visitar o site da Univap, www.univap.br. Obrigada, professora. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí que daqui a pouco tem muito mais. Até já! São muitas as dificuldades encontradas pelos pais em educar seus filhos, lidar com os dramas adolescentes. E manter uma boa interação na esfera familiar proporciona um desenvolvimento mais saudável às crianças e adolescentes. Regras e limites é o tema do Tira Dúvidas de hoje. Quem vai conversar com a gente hoje é a professora Delcimar Cunha, que é coordenadora do curso de especialização em psicopedagogia aqui da Univap. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Professora, qual que é a proposta desse curso? Bom, a proposta do curso é formar profissionais da área da saúde e da educação para atuar com crianças, adolescentes, jovens e adultos que apresentam dificuldades para aprender. Certo. Uma das áreas de psicopedagogia é a relação familiar, né? Isso. Que é o tema principal do programa de hoje. Qual que é a forma de atuação do profissional nesse meio? Olha, a família ela é muito importante para compreender todo o processo de aprendizagem do filho. E isso a gente consegue até identificar no primeiro contato telefônico quando a família faz, né? Ou na primeira entrevista, quando você solicita que devam aparecer os pais, aparece só o pai ou só a mãe, e quais as informações que eles conseguem disponibilizar naquele momento para a gente entender qual é a origem do problema de aprendizagem. Então, eu costumo dizer que para a gente conseguir trabalhar e ter efeitos positivos em relação à aprendizagem da criança, a participação dos pais é essencial. Professora, em que momento que o psicopedagogo precisa entrar em ação? Quando a família ou o professor, a escola, identifica que a criança apresenta alguma dificuldade na aprendizagem. E como que isso pode ser avaliado, professora? Em especial no início da alfabetização, quando você percebe, a professora no caso, percebe que os alunos estão num nível de aprendizagem, mas tem um aluninho lá que ele ainda não consegue escrever, que ele não consegue ler, ou algum conhecimento também em relação à matemática, em qualquer área. E aí, nesse momento, a professora observa, conversa com os pais
e verifica. Primeiro, a escola orienta os pais em algum procedimento que eles possam fazer em casa. E às vezes, mesmo com essa ajuda, a criança ainda continua a ter dificuldades. Aí, nesse caso, um psicopedagogo é indicado. Porque ele tem conhecimento e tem ferramentas, metodologia para identificar a origem da dificuldade de aprendizagem. E nesse sentido é muito interessante a interação mesmo entre escola e pais para que o problema seja até descoberto, né? Se em casa tem um comportamento, na escola também, esse é sempre um indício, né? Porque, às vezes, Fabiana, o problema, a gente costuma dizer que pode ser de ensinagem, né? Que pode ter uma relação com a metodologia utilizada pela escola, a forma como o professor ensina, né? E há situações em que são problemas familiares que interferem no processo de aprendizagem do filho, não só de conteúdos escolares, mas na aprendizagem de tudo que a gente precisa para a vida. Professora, as famílias são diferentes entre si, mas existem regras que podem ser gerais para elas? Existem, porque desde pequeno, quando a criança começa com os processos de aprendizagem, não estamos nem falando de aprendizagens escolares, mas das aprendizagens das regras, das normas que compõem o dia a dia de uma criança numa família. Então, dependendo de como esses pais interferem nisso, você pode ter crianças que acabam sendo, se transformando no reizinho mandão, né? Ou então tem um psicólogo que ele costuma dizer que são as crianças tiranas, né? Que ela vai tirando tudo da família. Né? Porque na ausência de regras e limites colocadas por quem cuida dessa criança, não necessariamente só o pai e a mãe, mas a gente sabe também que existem avós, ou as crianças que permanecem por muito tempo nas escolas, nas creches. Então, a autoridade, a colocação das regras e limites, e você colocar até onde a criança pode ou não ir, isso é estruturante, não só em termos de pedagógico, mas é de uma estrutura psíquica. Então, o sim e o não, colocado no momento certo na vida das crianças, ele é estruturante, é estrutura emocional para as nossas crianças. Né? Que isso... Daqui a pouco a gente vai entrar mais no assunto da autoridade. Agora, a gente vai exibir as perguntas que nós recebemos durante a semana sobre esse tema. Vamos lá, a primeira. Eu queria saber se as regras e os limites devem ser impostos pelos pais ou junto dos filhos. Eles têm que trabalhar juntos isso, professora, ou não? Eu defino, eu digo e você obedece. A criança, quando chega ao mundo, ela não sabe de nada, ela não conhece nenhuma regra, ela não sabe de nenhuma norma, ela não conhece. Então, à medida que ela começa a interagir com esse mundo, com o ambiente da casa, com as coisas que existem na casa, né? Porque existem pais que costumam tirar as coisas para a criança não ter acesso. Aí, o ideal é que a criança conviva com tudo que tem, com todos os objetos. E aí a orientação do pai ou do adulto é até onde essa criança pode e não pode ir. E aí é o não. O não é importante nesse momento, quando eu vou dizer para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. E quem vai dizer isso é o adulto que cuida dessa criança. Eu estou reforçando bastante a questão do adulto, Fabiana, porque a gente sabe que hoje o pai trabalha e a mãe está cada vez mais no mercado de trabalho. E com isso, outras pessoas cuidam dessas crianças que não é o pai nem a mãe. Né? Então, essas pessoas que cumprem o papel de educar, ela precisa ter muito claro essa colocação de regras e limites com autoridade. Né? E isso é muito delicado, né? É delicado. Quando você fala em avó, né? Até tios mesmo, é um assunto bem delicado. Ele é delicado porque dá trabalho, né? Educar dá trabalho. Você tem filhinhos, você sabe como é isso, dá muito porque geralmente trabalho. a avó tem aquele papel mais de brincar, de deixar fazer tudo. E quando ela se coloca num papel de ficar com a criança, de ter a obrigação de educar, é sempre uma barreira, né? É preciso mesmo ter um conhecimento, ter uma orientação, né? Até mesmo quando você fala aí da avó brincar, que a avó vai brincar e deixa o netinho ganhar. Não é? A gente está só brincando. Deixa ele ganhar. Não é só brincando. O jogo, ele é coisa séria. A brincadeira, ela é coisa séria nesse sentido. Porque se você começa a jogar e deixa ele ganhar, no momento em que ele não consegue ganhar, ele reage mal, porque ele não aprende a lidar com a frustração. Professora, vamos para mais uma dúvida aqui em WhatsApp.
Quantas vezes os pais precisam chamar a atenção dos filhos antes de que haja um castigo? Existem crianças que elas afrontam com muito mais frequência o adulto, né? Mas essa frequência com que ele vai afrontar até que o pai coloque o filho no castigo ou use qualquer outro recurso na tentativa de educar essa criança, é porque lá atrás esse pai já falou demais, né? Então, às vezes o pai ele fala, mas ele não presta atenção no que o filho está fazendo. Você vai ver. Ou ele faz ameaças. Eu vou contar até 3, se você não fizer, eu vou fazer isso, 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 e ele não faz. Esse é o grande perigo. Porque quando você costuma falar o que ele precisa fazer, e que se ele não faz, você faz uma ameaça, e você não cumpre aquela ameaça. Então, o ideal é que essa ameaça não seja feita. E que desde o princípio você consiga dizer com autoridade o que ele precisa fazer. Professora, legal. Vamos para mais uma pergunta. Meu nome é Isaías e eu gostaria de saber se pais autoritários e rígidos demais criam os melhores mentirosos. Essa pergunta é ótima, né? Porque eu não posso afirmar que vai criar o mais mentiroso, mas que pais autoritários, né, que tanto o pai, a mãe, as pessoas que cuidam, uma professora autoritária, uma escola que tenha um sistema de ensino muito autoritário, isso pode trazer problemas para o desenvolvimento da autonomia e da independência dessa criança. E uma criança que já tem assim, uma predisposição para um comportamento mais autônomo, mais questionador, pode ter problemas nesse enfrentamento, né, nesse confronto com uma autoridade que representa um autoritarismo. Os pais autoritários, geralmente, eles querem o respeito. Se a gente sabe que o autoritarismo não é um caminho, né, 100% correto, qual que é a outra maneira de você obter o respeito das crianças? É o diálogo. Mas assim, você saber que você é a mãe, que você é o pai, e que você é o adulto que cuida dessa criança, e que há momentos em que falar muito, as crianças falam, os adolescentes falam, é muito blá blá blá, eu paro de escutar. Então, o sermão, ele é desnecessário. Então, as frases são curtas, né? Mas eu não preciso, essas frases curtas não significa que elas são frases militares, que elas são autoritárias. Professora Ana, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, porque agora eu vou chamar aqui o nosso quadro Dicas de Moda, que é feito pelas alunas aqui da Univap. Olá, meu nome é Nicole Scarpel e eu sou estudante de Design de Moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje vai te ensinar 2 maneiras fáceis de customizar aquelas blusas velhas que estão no seu guarda-roupa. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos fazer uma blusa com 2 fendas laterais. Com uma régua, você vai marcar a altura que você quer da sua fenda. E depois é só cortar a parte que você marcou. Se você não tem cola para tecido, você vai pegar as 2 extremidades da fenda e puxá-las. Isso vai dar um efeito de que está costurado. Uma outra possibilidade é fazer um top cropped. Você vai pegar a sua blusa, colocá-la em cima da mesa, com a parte de trás para cima. Novamente, usando a régua, você vai fazer a marcação da parte que você quer cortar, da altura que você quer do cropped. Depois que você fizer a sua marcação, você vai cortar somente a parte de trás da blusa. Agora faça 2 piques na altura que foi cortado a parte de trás, um do lado e uma do outro. No meio da sua camiseta, você vai fazer uma fenda na altura que foi cortada a parte de trás. Agora você vai fazer um corte em triângulo a partir dos piques que foi feito na parte da frente. E depois as 2 pontas que ficaram é só amarrá-las. E tá pronto o seu cropped.
E essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados na programação da TV Univap para mais informações. Até a próxima! Obrigada, Nicole. Agora vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, que a nossa entrevista sobre regras e limites já está de volta. Olá, já estamos de volta com o Miscelânea e hoje estamos falando sobre regras e limites. Daqui a pouco voltaremos a tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, porque agora é a hora do quadro Receitas do Chefe. Oi, meu nome é Fernando, sou aluno da Gastronomia Univap e hoje vamos fazer sopa cremosa de queijo e cogumelos. Ingredientes para a sopa creme de queijo e cogumelos: 3 xícaras de chá de leite, 3 colheres de sopa de margarina, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 xícara de chá de queijo mussarela ralado, 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado, 4 cogumelos Paris cortados em fatias grossas, sal e pimenta a gosto, 3 pedaços de alho poró. Bom, em uma frigideira aqueça a margarina, agora frite os cogumelos sem amolecer. Temperar com sal e pimenta a gosto. Agora vamos fazer o espessante. Vamos utilizar a margarina e a farinha. Vamos colocar tudo e mexer até ficar um pouco amarela. Com o espessante pronto, vamos colocar o leite. E os queijos. E deixar derreter. Após obter um creme liso, colocar o alho poró por cerca de 3 minutos e retirar. Temperar agora com sal e pimenta a gosto e pronto. Obrigada, Fernando. Então vamos continuar aqui nossa entrevista com a professora Delcimar Cunha, coordenadora do curso de Psicopedagogia aqui da Univap. Professora, vamos então à próxima pergunta do WhatsApp. Vamos lá. Meu nome é Luana. Eu gostaria de saber como aconselhar os filhos e contradizer suas opiniões sem desrespeitá-los. Esse é um grande desafio, né, Fabiana? Porque assim, isso requer tempo. E hoje em dia o que a gente menos tem é tempo. Né? Então, uma das coisas, assim, vamos pensar numa criança, né? Uma idade aí de 0 a 7 anos. Se você vai conversar com o seu filho, coloque-se na altura dele para conversar. Isso já é um sinal de respeito. Porque quando você fica perto do seu filho em pé, e o filho também em pé, ou ele está sentado, você fica muito grande. Isso já representa uma autoridade muito forte, né? Então, coloque-se na altura dele e esclareça os fatos. E até de como que você se sente quando ele age
ou reage em determinada situação. Professora, nós falamos muito sobre o autoritarismo, né? Muito exagerado, que não é legal. E tem o outro lado também dos pais que são muito amigos. Como que é isso? Então, porque foi o que eu te disse agora, dá muito trabalho. Então, há situações em que o pai, ele prefere falar assim, deixa, porque falar um não dá trabalho, então sim, então vai, faz, eu tenho mais o que fazer, eu estou cansado, eu não quero perder tempo com isso, né? Ou então o pai passa isso para a mãe passa para o pai, ou então uma outra coisa que tem acontecido é o pai e mãe passar essa responsabilidade para a escola, né? E a responsabilidade da escola é ensinar a ler, escrever, somar, multiplicar, dividir, né? Esses conhecimentos que foram construídos ao longo da história da humanidade. Agora, o educar, ele foi e sempre será função do pai e da mãe ou das pessoas que cuidam dessas crianças na ausência dos pais. Professora, então, quais são os limites que devem ser dados na liberdade dos filhos, principalmente na adolescência? Que é uma época que surgem muitas dúvidas, uma fase de transição. Essa fase é mais difícil ainda, porque quando são crianças, você tem um trabalho físico. Não mexe aí, pega aqui, pega no colo, você ainda tem como controlar aquela situação. Mas quando eles estão na adolescência, então por isso que a importância do vínculo que você estabelece com o seu filho, desde o momento que ele nasce, né? Das primeiras relações de confiança, de afeto que você estabelece com essa criança, que vai chegar na adolescência, ele vai te contar coisas. Ele não vai precisar esconder, porque isso foi construído. Porque o filho, ele não adolece, né? E nem adoece da noite para o dia. Isso é uma construção. A adolescência, quando um pai ou uma mãe me procura para um atendimento psicopedagógico com um filho que está na adolescência, eu falo, mas ele foi criança. E quando você começa a fazer uma retrospectiva e perguntar da história dessa criança, não só uma história escolar, de aprendizagem, mas uma história familiar, você vai perceber que isso começou muito antes. Como que, no caso de pais separados, como que eles devem educar esse filho sem causar danos? Os pais são separados, mas a criança não é separada desse processo, né? Ela pode viver ou com a mãe, ou com o pai, ou dependendo da guarda compartilhada, mas o processo de educação ele deve permanecer. O que acontece entre esse casal não deveria interferir no processo de educação dessas crianças. Como é que fica a questão da referência para a criança? Porque ela passa dias na casa do pai, dias na casa da mãe, nem sempre a educação e as condutas são as mesmas, às vezes ela ainda fica um pouco com a avó. Como que fica na cabeça da criança a questão da referência e do respeito? Eu tive uma vez uma situação que eu perguntei para um garoto como que ficava isso, né? Porque ele tinha a família do pai com uma outra mulher e da mãe com outro marido, com situações muito diferentes. Ele falava assim, eu resolvi isso. Quando eu estou com a minha mãe é um chip, quando eu estou com meu pai é um outro chip. Então, assim, como os pais não conseguiam ter um caminho comum aí para a educação do menino, ele resolveu sozinho a situação. Que bom. Mas não são todos os garotos e garotas né? que fazem isso. Então, o ideal é assim, que eles podem ter se separado em muitas questões, mas em relação à educação do filho, dos filhos, seria interessante que eles conseguissem estabelecer um diálogo. A gente sabe que isso em algumas situações é bem difícil, em outras é quase impossível. Agora, é difícil quando os pais são separados, mas é difícil também quando estão na mesma casa, são casados, mas têm condutas diferentes. Tem condutas super diferentes. E a criança aprende a lidar, ela sabe que o pai é mais fraco naquilo, que com a mãe ela consegue aquilo. Então, a criança é muito inteligente. Muito. Ela sabe... Ela é muito inteligente e ela é esponjinha. Porque além da inteligência, ela tem um sensor, sabe, Fabiana? Que ela consegue captar tudo o que acontece naquele ambiente, mesmo quando não é dito, né? Então, às vezes, a mãe, ela fala, vou contar para o seu pai quando ele chegar. Então, ela coloca no pai a responsabilidade por essa educação. Ou então, chega o pai e fala, não, filho, está tudo bem, não precisa. Então, essas diferenças de opiniões em relação a esse processo educativo, isso é muito complicado, porque a criança ela perde a referência. Ela não sabe se ela deve seguir o pai ou a mãe.
Então, eu costumo dizer assim, olha, vocês dois precisam chegar num acordo. Conversem longe da criança e quando tiver que dar uma opinião, fazer uma escolha em relação ao que vocês vão fazer em relação à educação das crianças, tem que ser a mesma opinião. Porque quando os pais são separados e têm opiniões diferentes, isso é um complicador. Mas quando os dois estão juntos e têm opiniões diferentes, é pior ainda. É no mesmo ambiente. É no mesmo ambiente. E às vezes são coisas simples. Às vezes, assim, o filho fala, eu não quero comer tomate. Aí a mãe fala, não, mas você precisa comer o tomate. Aí o pai, não, deixa, imagina, não precisa. Ou o pai fala, essas coisinhas assim, nas coisas mais sutis, mais simples, e aí ele percebe o que ele precisa fazer para conseguir o que é com cada um deles. Estou falando do pequenininho, imagina ele grande. Você acredita que com essa situação, muitas vezes as crianças se fecham no seu mundo, né? Criam um mundo para elas mesmas. Com a internet isso pode piorar ou pode ajudar? Pode piorar, porque não é uma porta, uma janela, são portas e janelas abertas para o mundo. E é preciso tomar muito cuidado e observar com quem que essa criança está falando, como que é. Eu gosto muito assim quando os pacientes eles estabelecem um vínculo muito forte com a gente, né? Então, esses dias uma garota falou assim, terminou o namoro e aí ele escreveu um monte de coisa para mim no WhatsApp. Eu falei, o quê? Umas coisas que eu não gostei, ele te ofendeu? E eu já fiquei pensando no que o menino escreveu. Ela, você quer ler? Claro, né? E aí, quando você estabelece essa confiança, você consegue ter acesso a informações até para saber o que está acontecendo. Quando ela disse, eu me senti ofendida, então, o que será que ele disse para ela se sentir ofendida? Então, isso pode ser um agravante, sim, mesmo porque ele fica muito mais tempo nesse mundo virtual do que no mundo real. Não só eles, né? Os adultos também têm ficado muito mais tempo no mundo virtual do que no real. Nossa, esse é um tema que rende um programa inteiro, né? Esse é um tema interessante também, né, Fabiana? A gente vai voltar a falar disso. Professora, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Queria que você deixasse as informações de contato também para que as pessoas saibam mais sobre o curso de psicopedagogia. Isso é muito legal. Ainda mais esse ano que nós estamos com um currículo novo, um currículo super interessante. O nosso quadro de professores é uma equipe genial, então acho que vale super a pena. Então, é o site da Univap, www.univap.br, e também pode ser por telefone, no 3949-2292. Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui, professora. Eu que agradeço. Miscelânea de hoje fica por aqui, mas não deixe de nos acompanhar nos próximos programas. Até mais, tchau, tchau.